Olá, amigos e amigas que curtem a TV LW. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Café com Turismo, no contexto do nosso Turismo em Pauta. Hoje, o Café com Turismo recebe Rafael Farias, que é idealizador, fundador, presidente da Junina Portal do Sertão, que recentemente ganhou um título nacional de quadrilhas juninas que aconteceu no estado de Alagoas. Também, junto com o Rafael, nós temos aqui Júnior Alcântara, que é produtor, assistente de produção da Junina Portal do Sertão. E, para iniciar o nosso programa, nós gostaríamos de saber, Rafael, de um pouco de sua história. Já é um praxe do nosso programa perguntar sobre a vida da pessoa, como a pessoa começou, enfim. A pergunta de $1 milhão que nós fazemos sempre no programa é: quem é Rafael Farias? Olhando ali para a câmera da verdade. Alberto, primeiro eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui com você, com os seus telespectadores, as pessoas que gostam de assistir, de acompanhar, né? Você que tem uma trajetória tão bonita em Arco Verde, na nossa cidade, ligada a turismo e, por que não dizer, a cultura, porque eu acredito que essas duas áreas estão interligadas, Sem né? dúvida Totalmente nenhuma. interligadas. E é isso, eu acredito que em relação a essa pergunta que você me fez, é tão complexo, porque eu acho que eu estou me descobrindo ainda, no auge dos meus 45 anos de idade, eu estou tentando descobrir quem é Rafael Farias, porque eu sou uma pessoa, e Arco Verde conhece, que já caminhou por inúmeros aspectos profissionais diferentes, né? Eu começo minha trajetória na moda, que é a minha formação, né, de acadêmica, e da moda eu fui para trabalhar com eventos, que é outra área que está muito ligada ao turismo, né? Trabalhei na cidade diversos anos com isso e de repente eu migrei para os aspectos culturais, me entendendo hoje por um ativista cultural, um amante da arte. Então eu não sei ainda, eu estou aí nessa construção. Eu espero descobrir quem é Rafael Farias daqui para alguns anos ainda, mas por enquanto ainda não sei não. Eu acho que eu sou um ser vivente, uma pessoa que está por aí fazendo arte. Exatamente. Essa transição sua de estilista, que foi seu início, eu me lembro que eu, trabalhando na prefeitura, eu iniciei minha vida profissional no Banco do Estado de Pernambuco, mas depois fui trabalhar na prefeitura em 97. E depois eu já observava que você fez algumas participações, né? Em decoração de bailes municipais e tudo mais, em outros eventos. Então, nesse período, você era muito requisitado em Arco Verde, como estilista, é, no sentido mais amplo do termo, porque existe aquele estilista tradicional, que eu me recordo, não é o seu caso, mas eu me recordo quando eu era criança, que as pessoas, as mães, né, elas iam às lojas que vendiam tecidos, e lá tinha um estilista que ela comprava um tecido de uma determinada marca e ganhava um desenho, né, um desenho de uma roupa, né, de um vestido. E eu sei que você começou, você vem dessa história, não desse fato específico, né, mas dessa história. E aí você tem uma transição para produtor cultural, produtor artístico cultural, hoje um ativista, porque você também é presidente do Conselho Estadual de Cultura. Então, como foi essa transição? Alberto, que ela foi de forma muito natural, porque eu comecei em loja Sem mesmo querer desenhando, interromper, já sim, interrompendo, nós estamos não. recebendo aqui a gentileza, né, do nosso. O programa é Café com Turismo, então chegou aqui o nosso cafezinho, E né? eu sou viciado em café, né? Acho Pronto, que então, como um bom brasileiro, então e o agradecer, Ouro Verde é maravilhoso. agradecer aqui a direção da TVLW, sempre muito gentil, e ao Café Ouro Verde que nos ofertou aqui esse café saboroso. Muito Mas bem. continue, Rafael, por favor. Então eu comecei realmente em loja, inclusive falando, se tratando da questão acadêmica, eu sou formado pela Faculdade Senac de Caruaru, né? Centro Tecnológico da Moda na época, Senac. Hoje é Certo. Faculdade Senac.
mas eu comecei em loja, né? Aos 18, 19 anos, Então mais tem ou um menos. pouco daquela história que você Totalmente. Eu que fazer o comecei desenho. desenhando em loja, né? Depois que eu vou já, eu entrei na Narciso, isso em meados de 97, 98, eu já trabalhava em loja de tecido. Trabalhei muitos anos na Narciso, na Esplanada, e depois de rodar o estado de Pernambuco, eu retornei para Arco Verde, e aí muitas pessoas me conhecem lá da Simões Rocha, que era a época que eu trabalhava ali desenhando roupa na Simões Rocha. E foi trabalhando na Simões Rocha que eu resolvi fazer faculdade. Então, meu caminho começou, foi o contrário, né? Primeiro eu fui desenhar em loja para depois buscar uma experiência acadêmica, mais para referendar mesmo o que eu já fazia. E aí, através desse trabalho que eu fazia com moda, que eu coloco um ateliê aqui na cidade. Eu acho que tive esse ateliê por acho que uns 5 anos, eu mantive esse ateliê aberto. E foi nesse período que, através da ex-prefeita Madalena Brito, me convida para trabalhar na prefeitura. E aí eu começo a desenvolver um outro trabalho com decorações de eventos, decorações de grandes festas, Baile que é o caso do Municipal, Baile São Municipal, João, São João, essas outras coisas. E Carnaval Folia dos Bois. Carnaval. E nesse meio termo aí, nessa. Por isso que eu disse que foi uma transição muito natural. Porque não foi uma coisa programada. Eu não fui. Eu migrei de uma forma natural para fazer o que eu faço hoje, né? Me tornar, acredito, um ativista cultural. Mas em 2014. Eu apresento uns croquis para a ex-prefeita Madalena, quando ela observa aqueles desenhos e me convida para fazer alguma coisa para o São João. E aí nasce a Junina Portal do Sertão. Né? Ela nasce exatamente de algumas folhas de papel, de Você já se croquis de antecipa moda. a pergunta que eu ia fazer, que é exatamente como surgiu, mas pode continuar, é importante. Ela nasce dessas folhas de papel que eu levo para a ex-prefeita. Ela olha e diz: vamos apoiar, Rafael. Você tem esse pessoal? Eu disse: não, dona Madalena, mas eu vou buscar. Busquei e consegui juntar algumas pessoas, e em 2014, de forma muito tumultuada, nasce a Junina Portal Sertão. Mas antes de entrar na história da Portal, eu preciso dizer que acredito que eu tenho um sonho de infância, desde pequeno, né? Que em 1989, minha mãe me coloca na frente da TV, eu tinha de 9 para 10 anos, e eu vejo a Imperatriz Leopoldinense, naquele ano que era o enredo Liberdade, Liberdade abrasada sobre nós. É muito conhecido até esse samba, né? Exatamente. E eu me apaixono por carnaval. Então, eu sempre quis ser carnavalesco de escola de samba. Era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, que um dia eu ia ser carnavalesco. Quis o destino que eu não fosse carnavalesco. E acabasse me tornando um projetista de quadrilha junina, porque são coisas muito semelhantes, né? Você cria, você desenvolve, você coloca ali sua arte, e eu acabo que há esse encontro do estilista com o carnavalesco, com o ativista cultural hoje, com o que eu faço hoje. Muito bem. Júnior, você é produtor, assistente de produção da Isso, quadrilha junina, né? E eu queria que você falasse um pouco, antes falasse um pouco sobre você, para que nosso espectador possa conhecê-lo também, e um pouco do seu trabalho no contexto da Portal do Sertão, né? Então, olha ali para a nossa lente da verdade e diga quem é Júnior Alcântara e qual o seu papel no contexto da Junina Portal do Sertão. Pronto, bom dia, pessoal. Diferente de Rafael, eu não tenho tanta experiência, né? Um currículo Um currículo tão vasto, né? Eu comecei assim na Portal, que foi aonde eu me encontro assim em quadrilha, eu não tinha nenhum vínculo com quadrilha. Eu já participei de bois a vida inteira. Desde criança sempre gostei de participar de boi, de teatro, então eu sempre fui da cultura, amava qualquer modo assim de cultura que fosse. E aí quando foi em 2014, né? 2014. Pronto, aí eu conheci a quadrilha através de um outro pessoal de boi também, que a gente participava. Aí eu conheci a Portal. Conheci a Portal através do pessoal do boi. E tô até hoje com o Rafael. Aí faço trabalho de assistente de produção, assim, produzindo os figurinos, ajudando, né, na produção de figurinos e coreografia também, ajudando nas coreografias. É isso. Ótimo, perfeito. Então a gente já vê que Rafael está extremamente bem acompanhado. Nós temos ali também Juan, né, que está participando aqui, Juan Santos. Ele faz parte também da equipe de Rafael. Prazer conhecê-lo, Juan.
E eu gostaria, Rafael, da gente falar um pouco sobre as quadrilhas juninas, né? Eu estava tentando ler um pouco sobre quadrilhas juninas e eu observei que existe existe um preconceito de entre quadrilha junina, da quadrilha junina chamada estilizada, que é a que você tem hoje, que é a que domina o cenário hoje nordestino e nacional. Mas a gente observa que da história da junina surgiu no século XVIII, na França, que vem do termo quadrille, que é um termo francês para a criação das quadrilhas juninas, que era uma dança estilizada que tinha nos palácios parisienses, né? Então, isso daí vem para o Brasil, e chegando no Brasil, ele adota, né, situações que vêm da cultura indígena, da cultura afro-brasileira. E dando sequência a isso, entra ali aspectos da música, do forró, né? do forró tradicional e tal. Então, se conheceu nos anos 60, 70, 80, a gente cresceu no contexto das festas juninas, vendo aquela quadrilha tradicional, o padre, a noiva, toda aquela... Depois veio a quadrilha estilizada. E essa quadrilha estilizada sofre um preconceito, ou sofreu um preconceito, mas se você voltar na história, você vai ver que a origem das quadrilhas, que vem lá da França dos anos de 1700, é estilizado. Então, a quadrilha tradicional aqui do Brasil, ela recebe essa forte influência da cultura brasileira através da cultura afro, da cultura indígena, depois da musicalidade através do forró, mas no fundo, a original é a estilizada. E o que é que você me diz sobre isso? Alberto, eu acho muito bonita a história da quadrilha junina estilizada, principalmente. Existe um preconceito, isso é fato. Mas ele é muito mais, ele está muito mais nos acadêmicos do que nas pessoas, entende? A quadrilha, ela nasce na França. Os termos que nós utilizamos até hoje são a grande maioria franceses, né? O Anavantu, o Anarrier, são termos franceses. Mas quando ela chega no Brasil, a primeira localidade que adota a quadrilha é o Rio de Janeiro. E ela adota a quadrilha, que o modo de fazer, do fazer cultural deles, que até hoje é diferente do nosso, por exemplo. A gente percebe essas particularidades quando você vai para um campeonato como é o brasileiro. Porque você tem quadrilha, por exemplo, o brasileiro tinha quadrilha de 18 estados diferentes, são 18 modos de fazer quadrilha, né? Cada estado tem sua... Exato. Por exemplo, o que você particularidade. Então. O que você chama de quadrilha tradicional nunca foi, por exemplo, no Maranhão. Porque lá até hoje não tem noiva e noivo na quadrilha. Não tem casal de noivos, não tem casamento. Então, o que é a quadrilha tradicional? É tradicional porque a Pernambuco tem um modo de fazer, né? Ou tinha um modo de fazer, porque nas escolas ainda se passa, né? Com a carrocinha de burro enfeitada, o homem do campo, né? O remendo na calça. E aí tá ligado a isso. Porém, eu sempre digo e uso isso nas palestras, no lugar que a gente vai falar de quadrilha. Tudo muda. A cultura popular, ela tá todo ano, ela se reinventa, porque ela é uma arte feita do povo, e o povo é que tem que dizer como é que quer que ela seja, né? E é por isso que ela sobrevive com essa força. Então, a quadrilha, vou abrir esse parênteses que todo mundo chama de tradicional, ela passou por uma fase chamada de recriada, porque ela era uma quadrilha que tinha alguns aspectos dessa quadrilha que a gente entende por tradicional, mas ela foi se modificando, como tudo, né? Até chegar no que a gente faz hoje. Se você observar o Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, o que hoje são escolas de samba, outrora já foram troças de carnaval, blocos carnavalescos, que vão se modificando e terminam que viram aquele espetáculo que é gigantesco. Mas os blocos e as troças ainda estão lá. Uma coisa eu acho que não invalida a outra. Preconceito existe,
Mas, eu repito, e é uma coisa que eu gosto de frisar muito, esse preconceito ele está mais nos acadêmicos. No povo não existe preconceito, não. O povo abraça tudo que é bonito, tudo que é belo, eles gostam de ver, assistir. Você veja que os bois passam por isso. É uma discussão, eu estive ontem com um companheiro, Everaldo Marques, que Grande mestre Everaldo Marques, do Boi Maracatu. Boi Maracatu, e a gente conversando sobre o Carnaval do Recife, porque já está se especulando. Já houve uma conversa lá de dizer, por exemplo, que os bois de Arco Verde não são bois, são troças carnavalescas, que não poderia concorrer na categoria de boi. Entende que sempre tem essa discussão do que é e do que não é. Os bois de Arco Verde estão ganhando todos os concursos, né? E isso, se puder tirar quem ganha sempre, melhor para quem está perdendo sempre. Então está muito nesse lugar. Eu acho, e repito, que o preconceito está muito mais nos acadêmicos, porque quem vai assistir, quem quer ver quadrilha, quem quer ver boi, quem quer ver cultura popular, não está ligando para isso, né? Joãozinho 30 já deixou isso muito claro, né? Quem gosta de pobreza é o intelectual, né? Para que o povo gosta de ver luxo, cores. Quando a quadrilha junina Portal do Sertão abria os São Joões de Arco Verde, é uma coisa belíssima. Você vê o povo corre ali a Praça da Bandeira, agora mudaram o Polo Junino, mas o povo ficava encantado com a abertura, né? Todo aquele aparato, né? Quando você acabou de falar que você foi para a prefeitura, e também eu tive a honra de trabalhar com você, eu como secretário de turismo, você passou um tempo lá trabalhando conosco como chefe do departamento de turismo da prefeitura, e naquela época, você era responsável, era o curador do Festival de Quadrilhas Juninas, foi criado exatamente no início da segunda gestão do governo Madalena Brito. Nós criamos em 2017, fizemos o primeiro festival, você era o curador, você como uma pessoa de caráter, você como uma pessoa correta, honesta, você como membro do quadro da prefeitura, do corpo de assessores da prefeita Madalena. E como curador do evento, você não colocava a quadrilha junina, você deixava que as outras viessem e participassem, né? Inclusive esse ano, agora no ano de 2025, o local foi mudado, a quadrilha já não mais se apresenta na praça, foi colocado lá no Salão do Sesc. Eu não vi como se realmente foi um sucesso. Eu não acredito que sim, o pessoal, porque o festival ele pegou realmente em Arco Verde. Mas você acha que o fato de a quadrilha junina, Portal do Sertão, que hoje não chama, infelizmente a política acaba de uma certa forma manchando as coisas. Hoje vocês nem gostam mais, vocês produtores que trabalham com isso, preferem ser chamados de juninas, porque quadrilha virou sinônimo de roubalheira. São os quadrilheiros. Os quadrilheiros hoje são as pessoas que desviam recursos públicos enquanto membros de poder executivo, legislativo, até do judiciário, infelizmente. Mas qual foi o motivo? Teria sido razão política? O que é que você... Por que a Portal do Sertão, depois de tantos anos, né? 8 anos, né? Eu acredito que começou na segunda gestão também de Madalena a abrir o São João de Arco Verde. Uhum. Se não, você me corrija, por favor. Mas depois de 8 ou talvez mais, por que a quadrilha não abriu o São João de Arco Verde em 2025? Eu vou fazer primeiro essa linha do tempo, que você fez Fica muito bem. Dizer que e dar os méritos. Eu preciso dizer que quem criou esse festival foi você, Albérico, né? Você não, que nós criamos, né? Você criou. Eu tive a ideia de fazer o festival, mas o festival só seria factível com um profissional. Sim. E a primeira coisa que eu tive foi chamá-lo. Você já estava trabalhando na secretaria. Exato. E dizer: olha, tem um festival de quadrilha, eu estou pensando em fazer. Era muito mais uma logística, porque a gente estava com uma dificuldade financeira na época. Isso. Então, vamos ocupar espaços. A gente tem um São João de 10 dias, mas a gente só pode fazer 8. O que é que você acha? Vamos fazer um festival de quadrilhas. Então, para ocupar uma noite. Aí você vem, você faz toda a preparação para isso, inclusive
a parte formal, com todo o O regulamento, edital, né? O tudo isso, regulamento. edital, tudo que ainda hoje é usado praticamente aquilo que você fez à época. Então, é uma coisa que nós dividimos isso, né? Isso, pronto. Ficou melhor dessa forma, porque eu acho que É. você também, se não tivesse oportunizado naquela época, esse festival não teria saído do papel, porque poderia ter ocupado também esse espaço com qualquer outra Sim, coisa, podia. né? E aí quis Nós tentamos, inclusive, fazer mais um dia com um festival de sanfoneses e tal. E sanfoneiro. olha que não funcionou. Mas Isso. o festival de quadrilha ficou. Ficou e ficou bem, né? Ficou Porque bem. Era uma noite tranquila, dedicada às quadrilhas juninas, e o povo abraçou. é tanto que as gestões foram mudando e eles foram obrigados a manter, né, o Festival do Quadrilha, independente Exatamente. de quem seria, ou qual seria a cor que fosse vestir e que fosse sentar lá no Poder Executivo, o festival continuou. E nesse sentido, em todas essas versões que eles foram tendo, eu nunca concorri. Em 2025, me procuraram da Secretaria de Cultura, né, o secretário Pedro Brandão, disse que o São João estava sendo desenhado de outra maneira e que, nesse sentido, não caberia a Portal abrir o São João da cidade. Eu entendi, eu acredito que, eu não sei, e eu estou falando de coração mesmo, não sei se foi uma questão política, espero que não tenha sido. Mas o fato concreto é que a mudança do São João para esse novo local também não favorecia a apresentação da quadrilha, porque eu fiz uma visita técnica lá e vi que não era possível dançar ali, naquele local. Uma, que o piso é torto, né? Ele é numa ladeira, numa descida. E foi feito meio que às pressas, né? Não dava para dançar numa ladeira, por exemplo. A quadrilha É não um tinha como. intertravado, colocado ali às pressas e tal, Tem não as daria partes para fazer dança, não. que tem a Rapaz. fiação E também. ainda né, no fizeram meio. uma fiação pelo meio com um corredor que dividia. Então a gente não tinha como centralizar um espetáculo que é ensaiado para uma quadra num lugar onde tem uma divisão no meio. Era Isso. impossível. Então ali ficou inviável. E nesse sentido, a Secretaria de Cultura me propôs apresentar lá no Sesc, porque eles tinham um festival de quadrilha que iriam fazer, sendo que o festival seria lá na rua. E aí eu tinha um desenho de um festival que eu já ia fazer no Sesc e propus que eles ficassem com o meu projeto de forma muito tranquila e eles abraçaram o modelo e fizeram o festival lá no Sesc. Numa segunda conversa, a prefeitura me procurou através dele, me sugerindo apresentar lá. Mas eu disse, olha, eu não tenho interesse de apresentar a quadrilha para Concorrer, digamos. não, só para apresentar. Só pra Se for apresentar, para, sim. eu vou para a disputa. Entendi. Porque como agora eu não sou mais o curador, e em todos os anos eu respeitei sempre isso pelo fato de eu estar diretamente ligado ao festival. Se eu não estou mais ligado, agora eu vou concorrer. E fui para a disputa. E é incrível que quando perguntasse se foi um sucesso ou não, eu posso ligar na tia Alberto. A quadra estava lotada de gente numa segunda-feira. Não tinha nada funcionando, nenhum polo. Só tinha o polo de quadrilha lá no Sesc, lotado. E incrivelmente, quando a Portal terminou de dançar, as pessoas foram embora. Então mostra também que a gente tem um público fiel que nos segue. E a partir disso, a primeira-dama nos procurou. E é tanto que Neriane Cavalcante, que é secretária de Turismo e Eventos. Turismo, Esporte e Eventos do município. Exatamente, nos procurou. E e nessa conversa eu entendo que houve mais uma aproximação da nossa parte com a gestão. Foi quando surgiu a possibilidade deles nos aportarem para o Campeonato Brasileiro, que era um desafio, né? Era em outro estado e tudo. E aí eu acredito que a mensagem foi passada ali, no festival que nasce lá em 2000. Eu não lembro se nasce em 2017. Eu não estou lembrado agora. Eu acho que a primeira edição foi em 2017. Foi em 2017 que nasce a primeira versão desse festival, né? E eu acredito mais que esse ano no governo Madalena nós fizemos 4, né? 4 edições. No governo de Wellington, 3 edições, porque não teve o São João de 2020. Não teve. Né? Aliás, no governo de Madalena foram 3 edições também. Né? E não teve 2020 e o Wellington não teve 2021. Exato. Por causa da pandemia. Então, foram 6 edições. Esse ano deve ter sido a 7ª. Foi a 7ª edição. E foi um sucesso. Eu acredito que realmente, se o São João continuar
no formato que foi esse ano ali na rua, não tem mais como fazer o festival. Tem que ir porque para a quadra. realmente ele vai ter que virar um polo específico de quadrilha, como já há em Campina Grande, como já tem em Caruaru, né? Vira um polo, porque nós temos um público que é fiel às quadrilhas juninas. A quadrilha de São junina é João. como se ele, para Arco Verde, ele está como o Flamengo de Arco Verde está para o futebol. Ou seja, a quadrilha junina, talvez até mais, porque a quadrilha junina, geralmente o Flamengo está para o futebol, mas como todo mundo aqui, principalmente aqui no Nordeste, ou torce para os clubes de Recife, ou torce para os clubes do sul do país. A quadrilha não. Você torce para a quadrilha da cidade. Vamos tirar esse nome, quadrilha. Para a junina da cidade. Então, a Portal do Sertão tem a sua torcida. Arco Verde torce para a sua junina. Então, ela é o orgulho de Arco Verde hoje. Torcida. Eu acho até que se você colocar uma lojinha para vender camisa, vender as coisas, você vai vender bastante. Porque tem a pessoa que se orgulha de viajar com a camisa da sua junina, Portal do Sertão, Arco Verde, Pernambuco. Então, é uma alegria para a pessoa. Então, ela hoje está enraizada no contexto social, cultural da cidade de Arco Verde. Então, é a junina do coração do povo de Arco Verde. Eu acredito que a gente já percebeu isso. Quando o Instagram é o nosso termômetro, né? Isso. E aí lá no Instagram a gente vai vendo que as pessoas procuram muito. É tanto que a gente está criando agora, vai lançar no mês de setembro, no final de setembro, início de outubro, a nossa nova identidade visual, que está sendo desenvolvida por um rapaz lá de Recife, né? Que trabalha com design e trabalha com marketing há muitos anos, de quadrilha junina. Ele criou a nossa identidade visual, então a gente vai ter dentro do próprio Instagram a nossa lojinha, viu, Alberto? Já é uma novidade também. Então vai ter lá camisa, boné, chaveiro, todo tipo de souvenir que você quiser levar, dar uma lembrancinha. É uma coisa, e não é só o turista que vem, que quer adquirir, né? Evidentemente que se essa lojinha pudesse ser, por exemplo, ali no CGA, por exemplo, seria interessante. Porque é um centro, né, ali perto e que eu acho que no momento não está nem funcionando, que é o Centro de Apoio ao Turista, né? Eu não sei se ele atualmente está ou não funcionando, se ele está ativo. O CTA, né? O CAT, aliás. O CAT, que é o Centro de Apoio ao Turista. E se tiver lá, como eu sempre sugeri, para ter uma loja para vender artigos do samba de coco. O povo procura artigos que têm a ver com a folia dos bois. E agora, evidentemente, que o povo de Arco Verde quer usar a camisa da sua junina. Eu fico muito feliz com tudo isso, porque quando a gente nasce em 2014... eu nunca pensei que a gente fosse alcançar tanta coisa que a gente, de fato, foi alcançando com o tempo, né? Porque o que a gente percebe é que a história da Portal, ela vai se confundindo com a história da própria cidade, com as coisas que tem aqui. Porque, olha, é engraçado. Quando o nome Portal do Sertão, que é exatamente quando nós chegamos em Recife, em 2021, que foi logo quando a pandemia estava mais flexível, e voltou o Festival de Quadrilhas do Recife. E a partir de 2021 foi quando eu fui para os grandes campeonatos de quadrilha, porque até então a gente rodava só o interior do estado. E aí eu disse, rapaz, a gente vai ser a primeira vez que a gente vai disputar lá no Recife, vamos embora, bora botar, vamos sem pretensão nenhuma. Quando a Portal chega em Recife, com o espetáculo Ofélia, e a gente terminou de apresentar, desceu um monte de senhoras que estavam na arquibancada e vinham abraçar a gente. E aí tinha uma senhora aos prantos que me abraçava e dizia, meu Deus, eu sou de Arco Verde, que orgulho saber que esse produto que foi apresentado aqui agora é da minha cidade. Fazem 20 anos que eu não vou lá, mas é como se eu estivesse lá agora, entende? Então tem muito isso, né? Essa memória afetiva que a Portal provoca nas pessoas, nesse contexto. E hoje, todos os anos, essas senhoras, elas estão lá na arquibancada, todos os anos esperando a gente entrar no Citrindade, elas começaram a nos seguir nas redes sociais, então elas sabem exatamente onde a gente vai estar. Quando a gente se apresenta em Recife, ela está sempre por lá nos abraçando. Então, assim, é um motivo de orgulho para a gente também.
Claro que a gente precisa, em alguns aspectos, especialmente nas questões de incentivo e de apoio, algumas melhorias para que a gente possa trabalhar melhor nossos espetáculos, para que a gente possa fazer dele uma coisa muito mais bonita, muito mais robusta, porque os desafios são muito grandes, né? Hoje a gente sobrevive só de leis de incentivo. Né? Com a virada dos governos, por exemplo, nós perdemos o aporte financeiro do município, nós não temos mais nenhum. Né? E aí as coisas vão ficando mais complicadas. A sorte que nós temos assim uma equipe de produção muito grande, permeada por vários profissionais que estão ali conosco, procurando editais, procurando coisas para a gente se inscrever e ter o dinheiro para fazer os outros espetáculos, como nós já temos garantido para o ano que vem. Mas tudo graças às leis de incentivo federais, porque realmente a coisa é muito difícil. E talvez uma lojinha como essa que você sugere nos ajudasse, né? A gente comprar e pagar alguma coisa, eu acho que é uma ideia maravilhosa. É montar a lojinha e fazer propaganda, porque Sim. O pessoal compra e compra também para dar presente, né? Olha, eu estou lhe dando aqui. Às vezes você vai para Recife participar de um congresso, uma coisa assim, olha, eu trouxe aqui uma camisa da Junina lá da cidade de Arco Verde, que é campeã nacional e tal. Então aquilo é um orgulho para a pessoa. E aí você falou sobre o pessoal que lhe ajuda, sobre as pessoas que lhe dão esse aporte, né, de trabalho qualificado, profissional. Júnior, que está aqui, qual é o trabalho do assistente de produção no contexto da quadrilha? No caso, você, o Juan, né? Como é que funciona o trabalho de vocês? Então, durante o ano todo a gente tá lá porque nunca para. Não é só, o pessoal pensa que quadrilha é só ali no mês de junho, julho, mas não, quadrilha é o ano inteiro. Assim que a gente termina o espetáculo, a gente já começa para o ano que vem. Então, terminou o período junino, a gente já está começando os trabalhos ali na casa de Rafael, no galpão que a gente tá fazendo as coisas. Então, durante o ano todo a gente tá dando esse apoio lá, seja com roupa, com figurino, com adereço, como ele disse também, captando recursos, com editais. Então, o ano inteiro a gente tá ali, não para. Nas escolas de samba, eu me lembrei aqui, porque tem uma lei, Rafael, é a Lei 14.900, que é de 2024, que cria, coloca como manifestação cultural nacional as quadrilhas juninas. Então, vocês agora estão nesse contexto. O forró já estava, né? A música sertaneja, não. A música tradicional nordestina, que é o nosso forró, é patrimônio nacional. As escolas de samba do Rio de Janeiro, patrimônio nacional, e as quadrilhas juninas. Então, é a Lei 14.900. Então, nesse contexto, as escolas de samba têm os seus barracões, né? Os bois têm os seus galpões, né? E vocês, para guardar essas roupas, esses figurinos que vocês têm que atualizar, como é que vocês mantêm isso tudo atualizado, limpo, preservado, sem mofo, enfim, como é esse trabalho? Então, assim, sobre as roupas, normalmente fica no galpão, né? No galpão que a gente tem algumas roupas. Eu vou responder essa pergunta porque é muito, né? É interessante, Albérico. Diferente dessas outras manifestações que a gente tem, tem carros alegóricos e tal. Vocês não têm carros alegóricos ainda. Não, mas nós temos a alegoria. Tem a alegoria, exatamente. Mas assim, a diferença está no seguinte: o figurino diferente, eu uso para as pessoas entenderem melhor. Por exemplo, os bois, né? Você consegue utilizar o mesmo boi por vários anos. O espetáculo da quadrilha, assim como o das escolas de samba, todo ano ele vira outra coisa. Ele está ligado às temáticas que a gente vai apresentar. Então, nesse sentido, o figurino já não serve mais para a gente. Então, e aí o que é que você faz? Você atualiza o... Não, era isso que eu disse, por isso que eu pedi para responder. Eu ia falar justamente por conta disso, e é interessante, de fato. A gente vende as roupas, a roupa não fica conosco. Todas as roupas, inclusive as desse ano já estão vendidas, a gente não entregou ainda, porque a gente está agora no processo de recolher. Mas vende para quem? Outras quadrilhas e outros grupos culturais, eles utilizam isso, entende? Gente do Brasil inteiro. Por exemplo, a abertura do Pernambuco Meu País, que vai
começar aqui na próxima semana, você vai ver que ela foi feita com os figurinos da quadrilha junina Portal do Sertão. Entende? Foi a coreógrafa Maria Paula Costa Rego, que trabalhou com Ariano Suassuna, viu o nosso espetáculo e nos convidou para fornecer esse material. Então, a abertura do espetáculo Pernambuco Meu País é feita com os figurinos da Portal, por exemplo. Mas não só está aí, não. Está no Maranhão, né? Tá no Rio de Janeiro. A gente sai vendendo as peças. Elas vão para outros brinquedos. E aí, e as outras coisas. E vocês compram também, não? Não, nós criamos. Vocês são originais. É porque está ligada diretamente ao tema que a gente vai propor. Né? As nossas roupas elas são ligadas aos nossos temas, então não serve. Agora, lá no nosso galpão de criação, nós temos as alegorias. Essas são um pouco mais difíceis de vender, embora que a gente já recebeu convite para comprar alguns cavalos, algumas coisas. Só que a gente acaba não comercializando isso. A gente deixa, por quê? Porque, além de tudo, a Portal hoje ela é ponto de cultura, né, reconhecida pelo Ministério da Cultura. Então, a Associação Cultural Junina Portal do Sertão, ela é hoje ponto de cultura junina Portal do Sertão, reconhecida com o carimbo do Ministério da Cultura. A gente recebe um aporte financeiro por conta disso. Isso é bom que a população saiba disso. Isso. E aí lá tá, a gente deixa a nossa sede organizada para os cursos que a gente precisa oferecer para ter esses aportes, né? Que aí a gente tem que dar aula de dança, de teatro, de figurino, e tudo isso é feito no nosso galpão. Né? Então, Seu galpão fica localizado em que ponto aqui da cidade de Arco Verde? Lá no bairro Arco-Íris, né? Eu só quero dizer Melancia, porque tinha antigamente Melancia. Mas lá o é na Zona Norte, eu acho que você está na Zona Sul. É lá perto do Riviera, quase de frente, o Espaço Riviera. A gente abraça aquela comunidade. Você tendo Arco Verde como uma grande cidade, seria a região sudoeste da cidade. É uma região carente, né? Um espaço afastado. Não é um bairro, cidade, é uma comunidade. É uma comunidade. Ali é considerado São Miguel ainda. Acredito que ali ainda está como São Miguel. Eu não sei. É uma extensão do bairro São Miguel. Tem Tamboril e São Cristóvão. Então, ali ainda é considerado, mas essa comunidade, com certeza, no futuro vai criar o bairro Arco-Íris. Porque ali já está grande, viu? Já cresceu, grande. Já tem muitas Surgiu casas. Uma comunidadezinha pequena, mas cresceu bastante. Tem uma empresa lá de fretamento turístico. Sim. Que eu mando até um abraço para Marcos Monteiro, que ele tem uma empresa lá, eu acho que é seu vizinho. É meu vizinho, né? Marcos Turismo. E Marcos Turismo. E é quem dá o suporte de viagens nossas. Exatamente, ele já esteve aqui conosco, a gente falando sobre trade turístico, e é uma das maiores empresas de Pernambuco hoje de fretamento turístico. Então, um abraço para Marcos. E ele é quem nos dá todo esse suporte de levar e trazer nossos integrantes com cuidado, com zelo, né? Isso, que, aliás, é uma das coisas que é muito importante. É uma tranquilidade viajar com o Marcos Turismo, né? Sim. Mas, Rafael, a gente começa agora a entrar na fase final, né, do nosso Café com Turismo, né? Estamos aqui degustando esse café gostosíssimo, né? Eu gostaria de saber de você o seguinte, vamos entrar, nós falamos do início, né? Nós fizemos aqui, como você tão bem falou aí, nós fizemos aqui uma linha do tempo, né? Falamos do início, falamos dos... fomos buscar, assim, o início de tudo, lá no século XVIII, etc. Mas nos concentramos na história da Junina. Você já disse, a Junina foi criada em 2014, cresceu, se identificou com a comunidade arcoverdense, hoje é a quadrilha do coração do povo de Arco Verde, participou, como você também já colocou aí, das aberturas dos São Joões de Arco Verde, participou de vários festivais, aquele famoso da Rede Globo, que é famosíssimo no Brasil inteiro, muito acompanhado, né? Vocês também participaram, mas aí vocês deram um salto, assim, digamos assim, um salto à distância, né? Vocês conquistaram uma medalha de salto em distância, né? Então eu lhe pergunto, como foi chegar ao Festival Nacional? O que você teve que ultrapassar para chegar ao Festival Nacional e, chegando lá e enfrentando quadrilhas juninas de 19 estados brasileiros, me parece que 18 estados brasileiros. 19 conosco, né?
Vocês receberam na segunda-feira, dia 18, né? Vocês receberam uma homenagem do vereador Luciano Pacheco, presidente do Poder Legislativo arco-verdense, e dos demais vereadores, durante a sessão plenária da Câmara, no dia 18, vocês receberam uma menção de aplauso, uma moção de aplauso, e através de uma placa muito bonita, eu estava lá e pude observar isso, e Luciano contou que acompanhou para e passo, porque um amigo dele, que é advogado como ele, lá de Barra de São Miguel, ligou para ele dizendo, olha, tem uma junina de tua cidade se apresentando aqui, e ele disse na hora, se está se apresentando aí, vai ganhar. Né? E depois aconteceu que a pessoa ligou para ele dizendo que ganhou realmente, e foi uma coisa muito interessante, mas como você, para chegar lá, não foi, não, eu vou me inscrever e vou chegar lá, não. Tem uma história para chegar lá. Sim. E eu gostaria que você agora tivesse esse tempo aí, nessa nossa reta final do programa, de dizer como foi que a quadrilha junina chegou ao campeonato nacional e como conquistou esse belo troféu de campeã brasileira de 2025 do Festival Nacional de Quadrilhas Juninas. É uma história muito interessante de ser contada, porque assim, nós participamos de inúmeros campeonatos no mês de junho, né? Começa junho, a quadrilha começa a viajar, né? Aqui em Arco Verde, por exemplo, nós só dançamos uma única vez, que foi no Festival de Quadrilha de Arco Verde, lá no Sesc. Muita gente cobrando, né, para assistir a quadrilha, mas o nosso foco são os campeonatos, né? Nós somos uma quadrilha hoje de competição. Mas aí me vem uma pergunta, deixa eu interromper. Vocês já pensaram em fazer uma apresentação com ingresso? Por exemplo, fazer uma apresentação na quadra do Sesc, com ingresso pago. Eu acredito que não só o público de Arco Verde, mas vai ter gente vindo da Pedra, de Buíque, de Venturosa, Sertânia, Custódia. Tenho certeza disso, mas acontece. Já pensou nisso? Já pensamos, mas nunca dá tempo. Porque quando a gente termina, o processo de criar uma quadrilha seria não é um show, fácil, né? Fazer um show. Mas é porque o processo é muito difícil, Alberto. A gente chega, por exemplo, nós estreamos no Sítio Trindade, a gente um dia antes estava fazendo nosso ensaio geral para a estreia do espetáculo no sítio. Então, às vezes não dá tempo, não temos tempo hábil, porque imagine, hoje a Portal do Sertão nós somos 150 pessoas, né? Integrantes. É muita gente. É muita gente. Para administrar. Né? Então, ensaiar 120 pessoas para elas terem a mesma conexão de dança não é fácil. Né? Imagine você administrar 150 pessoas, 120 pessoas dançando, 30 pessoas de produção, que dá todo o suporte do que vai acontecer no espetáculo. É muita gente para administrar. Então, a gente chega a junho, né, e ainda está ensaiando. Entra o mês de junho, tem que estrear, mas está ensaiando. E aí acaba que a gente quer fazer muita coisa, mas não dá tempo. Chega, não vai dar, vamos estrear, e aí joga a quadrilha no mundo. Existem alguns campeonatos que credenciam a quadrilha a ser a representante pernambucana para os festivais. Por exemplo, além desse campeonato brasileiro, existe um campeonato nacional, porque existem duas federações. Algumas quadrilhas são filiadas à Confebrac e outras são filiadas à CONAC. Nós nos filiamos à CONAC-J, que é essa federação que faz o campeonato brasileiro, que hoje é considerado o maior campeonato do Brasil. É o mesmo campeonato que até, não sei se você viu, aquele comediante, o Paulo Vieira, fez a reportagem. Tem um documentário sobre esse campeonato aqui que a Globo fez, né? Tá quem quiser pode assistir no Globoplay e tem lá esse campeonato. Para participar da Globo, a gente tem que ganhar um campeonato e concorrer uma vaga. Nós ganhamos a vaga e concorremos no campeonato da Globo. Né? Aliás, diga-se de passagem, durante as nossas 3 tentativas de ir para a Globo, nós logramos êxito em todas elas. Né? Nós nunca deixamos de estar nem na Globo, nem no Pernambucano, em nenhuma final, desde que resolvemos ir. Sempre estivemos lá entre as principais quadrilhas do estado de Pernambuco. Isso é um ponto. No campeonato, que esse ano eles escolhem uma cidade no estado de Pernambuco e fazem um campeonato. Esse ano, por acaso, foi em Pesqueira. E aí nós disputamos lá com quadrilha de Recife, com quadrilha de todo lugar. Foi para Pesqueira e saímos de lá com a vaga, né, para o campeonato de quadrilha
para Só a brasileiro. campeã participa? Só a campeã, só pode ser uma por estado. Ok. Aí nós fomos a campeã do campeonato de pesqueira que nos credenciou a o brasileiro. E aí continuamos a nossa saga pelo estado de Pernambuco, fazendo outros concursos. Alguns Assim como todos os outros estados fazem isso, né? Uma fazem isso seleção. também, são seletivas. Das poder- melhores de cada estado É isso. vão disputar no brasileiro. Cada ano o brasileiro é em um lugar diferente. O ano passado, esse mesmo campeonato foi em Sergipe, na capital. E Né? quando esse campeonato será em Arco Verde? Eu espero que seja em Pernambuco, né? Pelo Sim, menos. sendo em Pernambuco, você poderia trazer para Arco Verde. Claro, seria maravilhoso Arco Verde. Só que assim, e aí eu vou entrar na questão turística. Me dê só um parênteses que eu vou lhe falar de alguns Fique à percalços que nós vontade. tivemos. Mas o ano passado, em Aracaju, nós ficamos em 6º lugar. Aliás, em 5º lugar. Foi quinto. Né? E até tem um videozinho que o Paulo Vieira fala, né? Pernambuco ficou em 5º. Pernambuco nunca será 5º. Tem isso, a gente fez até uma montagem e botou no Instagram, né? Ele brincando, Pernambuco não vai aceitar ser 5º. Quadrilha junina de Pernambuco ser 5º lugar, nunca, isso não vai acontecer. E a gente bota até uma mensagem, né? Brincando, dizendo assim, será que ele estava prevendo o título em 2025? Porque ele brinca dizendo isso. E esse ano ia ser na cidade de Maceió. Aliás, Maceió, né? Capital. Na capital. Mas ocorreu um convite para que se levasse, acho que é de um deputado, Arthur Lira, Sim. para que se levasse Sou para Barra de presidente São da Miguel. Câmara. Isso. E aí, tanto que ele estava presente nos 2 dias do festival. A família dele é daquela região. Pronto, ele passou os 2 dias lá no campeonato, visitou, andou por ali, circulou por a gente, conversou conosco, e aí ele pediu que fosse feito em Barra de São Miguel por uma questão de turismo mesmo, para levar turismo para Barra de São Miguel. Praia é belíssima. Só que a cidade não comportou o Festival de Quadrilha. A gente precisa dizer isso, nós tivemos muitos problemas lá em Barra de São Miguel, porque a cidade é pequena, né? E não cada quadrilha nossa tinha 150 pessoas, são 3 ônibus, 2 caminhões de baú. Imagine uma quadrilha. Agora multiplique isso por 19 no caso, contando conosco. Isso. A cidade não teve suporte para aguentar, e aí algumas quadrilhas ficaram na Praia do Francês, a gente não tinha, e é incrível porque é uma cidade turística, né? Mas não deu esse suporte, a gente não conseguiu, né? Não tinha restaurante suficiente para abarcar tudo, porque aí a gente está falando das porque é uma região quadrilhas. turística que está a chamada o litoral sul de Alagoas, que está começando a crescer agora, né? Está começando a ter um crescimento. É diferente, por exemplo, do litoral sul de Pernambuco, que é consolidado, o litoral norte da Bahia e o sul da Bahia, também muito consolidado. Então, eles estão tentando desenvolver. O litoral norte de Alagoas é bastante, como Maragogi e outras cidades, já bastante consolidado. Já o litoral sul, aí a importância do político de lá querendo dar, agora só que não se levou em consideração que a cidade não tinha capacidade de carga, que a gente chama no turismo a capacidade de carga, de justamente absorver toda essa demanda, né? Não teve, porque a gente teve muita dificuldade em alimentação. Para a gente se alimentar foi muito difícil. Olha que a gente se preparou, a gente já imaginava, né? Diferente de Aracaju, porque aí a gente está falando da capital. Aracaju tem uma estrutura extraordinária. Estruturas fantásticas. Aí quando a gente percebeu essa diferença lá. E aí foi muito difícil o processo da cidade. A gente percebeu que a gente inflou a cidade de uma tal maneira, o movimento, que eu estou falando das quadrilhas, mas aí imagina as pessoas que seguem algumas quadrilhas lá. Tinham quadrilhas muito famosas lá, com blogueiros famosos e tal. E daí a surpresa da gente em não imaginar que poderíamos sair de lá campeões, né? Então o que acontece? Nós dançamos, fizemos a nossa apresentação e quando terminou a gente foi embora. Eu juntei o pessoal assim, minha gente, não dá para ficar não, porque não tem restaurante para jantar, então é melhor. Tinha umas barraquinhas lá, vocês comam aí nas barraquinhas e a gente vai embora. Porque não dá para ficar aqui nem para esperar resultado. E também a gente, para ser bem sincero, não achávamos que iam ganhar, não. A gente disse, não, vamos embora. Diante de tantas quadrilhas famosas que tinham lá, famosas, gigantescas, Isso, produtos muito grandes. A gente fez um trabalho e é preciso que se diga que quando a gente terminou, isso aconteceu por onde nós passamos, o público aplaudia de pé, as pessoas gritavam, é campeã, tinha essa cartaz, acontecia isso em todo lugar.
Mas aconteceu também em outros lugares e nós não sagramos campeões, então vamos embora. Eu disse, não, gente, eu já fomos para a praia, já liberei os meninos, eles se divertiram, a cidade é linda, né? Barra de São Miguel é uma cidade muito acolhedora, então, vamos embora. E no caminho de volta para casa, eu recebo uma ligação do presidente da Câmara, Luciano Pacheco, que deu a notícia. Eu estava dormindo no ônibus quando ele liga e diz que a quadrilha tinha sido campeã brasileira, né? Ele conta essa versão que você nos traz. Isso, é verdade. De que acho que era um desembargador que é de uma cidade próxima ali, que estava assistindo o campeonato. E aí brincou com ele, dizendo que a quadrilha até duvidou que a quadrilha fosse ser a campeã, e eu também duvidei, confesso que eu não imaginava, porque é um título muito difícil. Você imaginar que a quadrilha de Roraima estava lá com uma estrutura gigantesca, tinha um governador de estado lá, com a quadrilha do estado dele, Ronaldo Caiado, no dia anterior estava lá acompanhando a quadrilha de Goiás. Então, você imagina que é um campeonato brasileiro. Brasileiro, exatamente. Então, até com o público também, né? Eles levam torcida. Exatamente, tinha torcida. Essa quadrilha de Roraima, a Globo já estava preparada para fazer a reportagem de campeã, né? Porque eles tinham uma mega estrutura, uma estrutura gigantesca, com vários profissionais blaster que fazem fogos de artifício, essas coisas. Então, se nós tínhamos uma equipe de 30, eu acho que eles tinham uma equipe de 100, porque eles montaram umas tendas lá para montar a cenografia deles. Essa já era pré-campeã. Pré-campeã. Inclusive, ela era a campeã, atual campeã brasileira são elas. Isso me lembra a história, né, do Campeonato Mundial de 50, que o Brasil foi campeão de véspera, né? E no dia perdeu para o Uruguai. Quer dizer, é aquela com 200 mil pessoas no Maracanã, a seleção já campeã, todo mundo comemorando e perde o jogo. Então, eu acredito que essa história é bastante semelhante. Né? De verdade, a gente não esperava, e mais do que isso, né? Da forma que tudo aconteceu. Eu imaginar que o vereador, o presidente da Câmara, estava acompanhando isso, eu nunca pensei, né? Porque o secretário de Cultura daqui estava nos acompanhando lá, foi a autoridade que nos acompanhou. E quando terminou, nós nos despedimos, foi todo mundo para casa, e para nós estava tudo certo. A nossa missão já tinha sido cumprida. A gente foi lá, dançou, representou o vaqueiro, que era a nossa temática, né? Vento e Poeira. É um tema que falava do vaqueiro real, né? Do vaqueiro sem estereótipo, né? Baseado na oralidade, que cada ano a gente cria um tema diferente. E esse era muito especial, porque quem nos deu eu digo a todo mundo, quem nos deu a vitória foi o Parque Tamboril. Porque esse espetáculo ele foi montado, né? de inspiração. Total, né? Porque era lá que eu ia beber. Né? A fonte que eu bebi foi do meu vizinho, né? Foi do Parque Tamboril. E as músicas que nós utilizamos, até de alguns cantores que ninguém era muito habituado lá em Recife, por exemplo, Flaguinho Moral, que é nos parques de vaquejada, nas pegas de boi no mato, ele é uma celebridade, mas ninguém conhece esse cidadão, né? E é um cantor fantástico que nos deu uma música chamada Tumé, que eu tocava, que o pessoal ia à loucura com essa música. É um forró de vaquejada. Ou seja, eles vivem ali naquele mundo deles. E eu fui lá beber nessa fonte, e tudo que eu escrevi para o espetáculo Vento e Poeira era baseado na oralidade, era baseado no que eles me traziam. E o outro desafio foi que, pela primeira vez, isso também tocava muitas pessoas, é que o noivo do espetáculo, né, que é um rapaz chamado Lucimário Freitas, que ele é do Tenebre, ele não é de Arco Verde, eu fui buscar ele lá, né? Ele é um blogueiro, na verdade, ele é um menino blogueiro, mas é vaqueiro, real. E aí, quando eu soube da história, eu digo, eu vou lá atrás desse menino. E viajei, são 23 quilômetros, Caatinga dentro ali, né? Depois de Venturosa. Isso. É um povoado que pertence à Pedra, na verdade, mas fica depois de Venturosa, eu não conhecia. Fui para dentro do mato e achei esse menino lá tirando leite de vaca. Disse, menino, vem cá. Eu queria te fazer um convite para participar de uma quadrilha junina. E ele topou a ideia, comprou a ideia, ele é um rapaz muito competitivo, embarcou na história, né? E é a primeira vez que nós fizemos um caminho contrário. Nós não tínhamos um ator interpretando um vaqueiro. Mas nós pegamos um vaqueiro interpretando ele mesmo. Exatamente, isso Perfeito. É fantástico. Olha, Rafael, esse tema ele é tão agradável, ele é tão interessante que demandaria um programa mais longo, mas eu já recebi aqui o recado que nós já estouramos o nosso tempo, né? E que
eu acredito que a gente pode, como eu digo, o tema é tão gostoso, é tão agradável, que a gente pode repeti-lo em breve. E até eu gostaria já de deixar esse convite aqui para a gente continuar essa história, porque é um tema que tem muito a ser conversado sobre isso. E eu espero que vocês, quando vierem na próxima, já venham com os seus produtos para mostrar aqui, né? Então vamos marcar sim uma nova. Vamos fazer um segundo tempo. Esse teria sido. Vamos fazer aqui o primeiro tempo do programa Café com Turismo sobre a Portal do Sertão e vamos depois fazer um segundo tempo. Então, antes de encerrar, porque realmente o tempo praticamente está findo, né? Então eu deixo aqui o tempo para as palavras finais de Júnior, que é o assistente de produção da Junina, e depois de você, Rafael, para também fazer suas considerações finais. E, como eu disse, em breve, o mais próximo possível, a gente faria esse segundo tempo, porque foi uma das melhores entrevistas que eu tive a oportunidade de fazer, uma das mais agradáveis, e eu acredito que será também muito prestigiada pelo público. Então, suas despedidas, meu amigo Júnior Alcântara, assistente de produção da Junina Portal do Sertão. Não, a gente tem que agradecer, né, a oportunidade de mostrar o trabalho da Portal. A gente mostrou aqui mais o início de tudo, né? E é bem legal ter essa volta para a gente se aprofundar nos temas. Pode falar até do futuro tema também, né? Que o pessoal acompanha muito isso, então... Acho que o pessoal importante já saber o que vocês estão trabalhando. Curioso. É legal isso. Rafael. Primeiro, Alberto, que eu quero agradecer o espaço seu aqui, do seu programa, do Café com Turismo. Também agradecer ao Café Ouro Verde, que nos ofertou aqui esse produto maravilhoso, né? Eu sou fã de café. Então eu não podia deixar de agradecer o programa, né, sem agradecer esse café tão bom. E dizer que a gente fica aberto para os convites, tá? A gente está aí lutando, trabalhando, batalhando. Dizer que a gente não faz realmente uma quadrilha desse tamanho, uma campeã brasileira, sem ter uma equipe muito grande por trás. Então nós temos, agradecer a João Lira, que é o coreógrafo da quadrilha, agradecer aos meninos que fazem nossa equipe de produção, e são muitos. Nós hoje temos quase 50 profissionais que trabalham conosco, dando suporte, né? Entre costureira, aderecista, ferreiro. É uma equipe muito grande, né, que trabalha dando todo esse suporte. Então, muito obrigado a todos vocês que nos fazem a Junina Portal do Sertão. E esse troféu, né, que está aqui representando esse símbolo. Belíssimo troféu. Um troféu, uma imagem, parece o troféu da Copa do Mundo. Né? Exatamente, eu estava me lembrando exatamente disso agora. Parece um troféu pesado, né, um troféu bonito, que representa essa luta nossa mesmo, essa conquista de ser, antes de tudo, um arco-verdense que sonhou, que foi buscar, que está aí lidando com jovens e que está lutando para não deixar a nossa cultura morrer. Arco Verde, que é um celeiro de tantos artistas, né? De coco, de boi, de forró e agora também da quadrilha junina Portal do Sertão. Então façamos aqui um brinde, né? Com um café. Foi um prazer recebê-los aqui. Como eu disse, esse será apenas o primeiro tempo. Faremos um outro programa sobre a Portal do Sertão, onde nós vamos debater um pouco mais sobre a criação dos temas, o desenvolvimento dos temas e já o que vocês estão pensando para o São João de 2026. Então, nós terminamos aqui mais uma edição do nosso Café com Turismo, uma parceria da nossa página Alberto Turismo Arco Verde, no Instagram, junto com a TVLW, e a produção é de nossa amiga Zilma Maciel. Agradeço a vocês pela audiência e até o próximo Café com Turismo.